Amém. Em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É isso que eu quero que o Senhor cumpra hoje aqui, em nome de Jesus. Que essa palavra que será entregue hoje a nós não seja uma palavra regada de sabedoria humana ou de uma linguagem persuasiva, mas que realmente seja uma manifestação do Espírito Santo de Deus e do seu poder. Amém? Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor opere hoje de maneira extraordinária e maravilhosa, Senhor. Nós dependemos de Ti, dependemos do Teu poder e da Tua graça, dependemos do Teu favor, dependemos, ó Deus, da manifestação do Teu poder sobre nós, abrindo-nos o entendimento, conduzindo-nos em arrependimento, quebrando as nossas cadeias, quebrando os nossos grilhões, fortalecendo a nossa fé, Senhor, e renovando-nos no Teu amor, Pai. Então, Jesus, manifesta o Teu poder agora, aqui nesse lugar, Senhor, e abençoa-nos por meio da Tua palavra, que é eficaz, poderosa, para operar, Senhor, no mais íntimo dos nossos corações, Pai. Então, Jesus, opera em nós hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Realmente, a gente não pode fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Nem pregar, nem nada, nem na gente, nem no outro. A gente não pode fazer nada do que diz respeito à obra de Deus na força do nosso braço. E nem mesmo por meio das nossas emoções. É curioso a gente ver as pessoas que vêm ao púlpito e traz a palavra de Deus, né? Os pastores que pregam, cada um tem o seu estilo, cada um tem seu jeito, seu temperamento. Hoje eu estava vendo o Heitor pregando de manhã, ele vai daquela ponta daquela parede até a outra ponta, e ele desce, ele sobe, e ele se movimenta. Eu, por exemplo, prego aqui parado, igual uma estátua, até o final da pregação. Cada um tem um jeito, cada um tem, né, uma personalidade, um temperamento, mas não é na nossa emoção, não é na nossa paixão, não é no nosso jeito mais sério ou mais espontâneo. Nada disso faz a obra de Deus. Realmente, o que faz a obra de Deus é a manifestação do poder dele. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, que, né, a gente não tem nada em nós mesmos para fazer a obra de Deus, a gente precisa, de fato, desse poder, porque o poder de Deus é que executa essa obra. E se a gente parar para pensar, o poder sempre foi, parece que, o alvo da busca ansiosa dos homens, né? Como os homens gostam de ter poder. Homens, que eu digo, é ser humano, de uma forma geral. Como se ambiciona o poder. Quantas pessoas já morreram e já mataram buscando poder, né? Essa questão da autoridade e de estar acima de outros, de governar sobre outros. De certa forma, o poder ele enlouquece o homem, ele ilude o coração do homem. Parece que a pessoa fica meio insana, ela esquece quem ela é de fato. Quantos esqueceram as suas próprias raízes? Quantos esqueceram o que são e como são frágeis e como são tão fugazes como qualquer outro, né? O ser humano, ele é como a Bíblia diz, ele é como a erva. Nasce a erva, brota a sua flor, e daqui a pouco a erva seca, morre, como uma fumaça que se dissipa. Assim somos nós. E parece que o poder... Obrigada, Murilo. Parece que o poder, ele faz a gente esquecer quem nós somos. Seja um poder econômico, seja um poder social, seja um poder político,
seja até mesmo o poder de Deus através das nossas vidas. Parece que nós esquecemos que nada somos. Mas se a gente quiser fazer a obra de Deus e sermos instrumentos nas mãos do Senhor, a gente vai ter que aprender a lidar com esse poder. Porque sem Ele a gente não faz coisa nenhuma. Então a gente precisa aprender a lidar com o poder que vem de Deus. E a gente precisa lembrar que sem Cristo nós nada podemos fazer. Nada mesmo. Não podemos nada sem Cristo nas nossas vidas. A gente precisa preservar a nossa constante comunhão com o Senhor. A gente precisa preservar a nossa vida de intimidade com Ele. Porque é impressionante como que, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, as coisas fluem sem esforço da nossa vida. As palavras que edificam, a manifestação do poder de Deus. Mas quando essa comunhão começa a esfriar, tudo vai embora. E a obra parece pesada e difícil, porque a gente tenta arrastar com a nossa força, e a gente não tem força para fazer isso. E, mais uma vez, não é numa força racional, não é numa força emocional, nem muito menos física. Realmente é algo sobrenatural. A gente precisa se lembrar que, sem o amor, nada do que nós fizermos terá valor. A Bíblia diz que a gente pode vir a dar a nossa vida. Se não tiver amor, não serve para nada. É como um metal que soa quando se bate nele, um símbolo que retine. Não tem significado, não tem nenhum valor. E é curioso a gente pensar que, ao longo da vida, a gente vai experimentando a nossa vida com Deus, a gente vai experimentando o amor de Deus por nós. E esse amor, ele nos constrange, ele nos impressiona, ele nos valoriza. E, ao mesmo tempo, ele nos faz valorizar quem está à nossa frente. Mas, nos embates da vida, nas lutas da vida, a gente fica tão ocupado em sobreviver. A gente fica tão ocupado em prevalecer a todas as adversidades e a todas as guerras que se colocam na nossa frente, que a gente esquece do amor. E a gente continua lutando, e a gente continua vivendo, e a gente continua fazendo as coisas que a gente tem que fazer, mas parece que o nosso coração vai ficando seco, vai ficando meio bruto, vai ficando meio insensível. E aí o nosso esforço se faz vão. Então, é preciso que a gente traga a nossa lembrança, né, estampe diante dos nossos olhos, que sem amor, e não é o nosso amor, é o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Nada do que eu fizer tem valor. Nada do que eu fizer vai permanecer, vai prevalecer. Também a gente tem que lembrar que, sem a graça de Deus, nós não seremos capacitados, porque é a graça do Senhor que nos capacita. Muitas vezes a gente luta dizendo, diante de Deus e diante das pessoas, que a gente não pode, a gente não consegue. Isso vai além das minhas forças. O desafio é grande demais, mas é a graça de Deus que me capacita. E se eu não estiver usufruindo do poder dessa graça sobre a minha vida, eu simplesmente estou deixando de usufruir da maior riqueza que o Senhor nos deu através da cruz, que é a sua graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça somos salvos. A salvação é o início de uma caminhada. Uma caminhada que não vai terminar nunca, só acaba no dia que nós estivermos na presença de Deus. Essa semana, a tia Ruth, após 107 anos de vida, se apresentou diante de Deus. Agora a caminhada dela acabou. Foram 107 anos vivendo nesse mundo e não sei te dizer quantos anos de caminhada com Deus, porque eu não sei precisamente quando ela se converteu, mas eu me lembro dela na igreja, quando éramos no Jardim Botânico, quando a igreja começou, ou seja, 35 anos de vida cristã ela tinha.
Então, não sei quantos mais. Mas, sem a graça de Deus, a gente não consegue superar nada. A gente não consegue viver nada genuinamente. Volto a dizer, passa a ser na força do nosso braço, do nosso intelecto, da nossa emoção. E isso não subsiste às batalhas da vida, vocês entendem? Isso não prevalece. Também precisamos lembrar que, sem santidade, nós vamos nos perder. A gente começa uma caminhada cristã e aí a gente se deslumbra, se alegra, se regozija com a manifestação do amor de Deus para conosco, através das nossas vidas. Mas, se nós não preservarmos uma vida de santidade, a gente vai se perder. E não pense você que Deus vai deixar de te usar, porque Ele usa a quem Ele quiser usar. Agora, ser usado por Deus é uma coisa, porque Ele é soberano. Estar com o nome no livro da vida é outra coisa. Então, permanecermos na santidade de Deus, para que não venhamos a nos perder no caminho, é uma coisa que a gente precisa lembrar. E também precisamos lembrar que, sem o Espírito Santo, não teremos poder para agirmos de forma sobrenatural, para realizarmos o impossível. A obra de Deus se manifesta no impossível. Você tem limites, eu tenho limites. O mundo impõe limites para nós também. Mas Deus opera no sobrenatural. Deus opera no impossível. E a Bíblia ainda diz, acaso há para Deus algo demasiadamente difícil? Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque Deus opera no sobrenatural. E a gente precisa entrar nesse sobrenatural de Deus, porque senão a gente vai parar em algum momento. Alguma coisa vai nos frear, alguma coisa vai dizer, você só vai até aqui. Porque você não consegue mais do que isso. Mas Deus nos leva além. E a gente precisa do Espírito Santo para irmos além. Porque sem Ele nós não vamos. Então, tanto para a nossa própria capacitação ou para operação dos milagres, nós precisamos andar no sobrenatural. Manifestamos o poder de Deus não apenas quando a gente opera sinais extraordinários, mas também quando nós conseguimos ultrapassar os nossos próprios limites. Quando nós superamos o que para nós é insuperável. Muitas coisas acontecem na vida da gente. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos dissabores, muitas aflições. E muitas vezes a gente se encontra bastante ferido e parece que a gente não vai conseguir superar aquilo. Mas se nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, se cremos no Senhor Jesus, que não apenas morreu por nós, mas ressuscitou e venceu a morte, pegou de volta a vida que lhe foi tirada. E Ele prometeu que, assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Se nós não crermos nessa palavra, em todas as promessas que a Bíblia traz para as nossas vidas, então nós vamos parar nos nossos limites, no que não é mais superável, no que para a gente é insuperável. Mas o Senhor te chama a ultrapassar os obstáculos, a ir além do que é suportável, do que é superável, a realmente entrar na ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas. A Bíblia fala sobre dons espirituais. Esses dons que são confiados a nós por Deus, eles vêm exatamente para nos capacitar na operação de milagres e na edificação da igreja. Esses dons são diversos, você pode ver isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O Senhor fala conosco e mostra todos os dons que Ele pode distribuir no meio da sua igreja. E Paulo nos diz, procurai os melhores dons. Por que a gente precisa procurar esses dons? Para que a gente seja usado por Deus nesse poder de Deus.
para que a igreja seja edificada, para que a minha vida seja edificada. Eu me lembro um testemunho que eu li uma vez, que o pastor tinha o dom de curar. E ele era usado para curar toda sorte de doença. E, nesse momento específico da vida dele, ele estava muito enfermo. E Deus o usava para curar. E ele começou a ficar em parafuso. Senhor, como assim? O Senhor me usa para curar as pessoas, mas eu mesmo estou doente. Eu mesmo quase não consigo ficar em pé para pregar a tua palavra. E Deus o usava para curar. Mais tarde, ele foi curado. Deus tem seus propósitos, né? Deus tem a sua forma de agir. Mas Deus quer nos usar para edificarmos uns aos outros, para nos edificarmos, para nos fortalecermos como igreja. Se eu tivesse em mim todos os dons que a Bíblia fala, eu não precisava do corpo de Cristo, eu me bastava. Concorda comigo? Mas Deus distribui esses dons exatamente para que nós precisamos uns dos outros, para que a gente possa contar uns com os outros para realizar a obra de Deus. Nós precisamos uns dos outros. E eu te desafio a ser útil na obra do Senhor, a ser parte desse corpo. Como membro desse corpo, você não pode ser inútil, você não pode se deixar atrofiar, você não pode simplesmente ficar paralisado. Qualquer membro paralisado se torna um membro morto. A gente precisa se exercitar na obra de Deus. E eu te desafio a buscar no Senhor a obra que Deus quer fazer através da tua vida. Hoje você está sentado ouvindo a palavra de Deus através da minha vida, mas você precisa estar também sendo instrumento nas mãos do Senhor. Eu não sei se a gente olhando para alguém, né, como vocês agora estão olhando para mim, não sei o que vocês pensam a respeito desse lugar que eu ocupo agora e da função que eu exerço nesse momento. Não sei se parece fácil, não sei se parece alguma coisa, mas a verdade é que não é fácil. A verdade é que é um desafio. A verdade é que custa. E muitas vezes é muito mais confortável estar sentado do que estar trabalhando. É muito mais cômodo, é muito mais fácil. Mas Deus quer nos usar a todos. E como os dons são diversos, os ministérios são diversos, as funções são diversas. E se a gente tem alguma dificuldade de compreender isso, basta você olhar para o seu próprio corpo. Ele é composto de diversas partes, e cada uma tem uma função, um formato diferente. Então, a gente precisa realmente descobrir qual é o nosso lugar na Igreja de Cristo, na obra de Deus, para não sermos apenas aquele membro que se alimenta e não se movimenta. Como um membro morto, um membro que atrofia. A Bíblia também fala da fé. Sem fé, nós não podemos operar esses milagres, nós não podemos manifestar o poder de Deus, nós não podemos exercer a obra de Deus, mas também não podemos agradar ao Senhor. Sem fé, nós nem agradamos ao Senhor. Então, a fé é a base de tudo isso. E a gente precisa realmente nutrir em nós a fé, os dons, a fé, a capacitação pela graça de Deus. Mas também a Bíblia fala de uma vida base, que sustenta tudo isso. Sem essa base, eu posso pensar que eu tenho fé, eu posso pensar que o poder de Deus se manifesta através da minha vida, eu posso pensar que o amor de Deus flui através de mim, eu posso pensar muitas coisas, mas eu vou ser exatamente como a casa edificada sobre a areia. Essa vida base é uma vida alicerçada em Cristo, para que, por meio dessa vida bem alicerçada, eu possa
deixar fluir através da minha vida tudo que vem do Senhor, o seu amor, o seu poder, a fé, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. Tudo isso vem de Deus e passa através das nossas vidas, mas essa base, ela precisa existir. Porque senão toda a casa que está sendo edificada vai desmoronar. Ela vai desmoronar e o nosso trabalho todo se perde. Parece que muitas vezes a gente vai criando esforços e trabalhando e se empenhando e, de repente, vem uma luta, uma dificuldade e a vida da gente desmorona como um castelo de carta. Parece que um leve sopro desmonta tudo. E a gente precisa ter essa vida alicerçada. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, porque a gente vai pensar um pouco a respeito dessa vida base, que é fundamental para que o poder, o amor de Deus e o seu Espírito se manifestem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Colossenses capítulo 3, no versículo 1, a palavra do Senhor começa nos dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, eu quero que a gente pense o seguinte: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, para que a gente seja ressuscitado, é necessário que primeiro a gente morra. Ninguém é ressuscitado se não morrer primeiro. Eu preciso morrer na minha natureza pecaminosa, para que eu, assim como Jesus morreu, eu também seja com Ele ressuscitada dos mortos. E juntamente com Ele eu tenha vida. E aí sim, eu começo a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, reinando poderosamente, soberanamente. Seguindo o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos parar aqui de novo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A gente já parou para pensar o que isso quer dizer? Nós temos uma vida que Jesus nos deu, mas essa vida está oculta. Nós ainda não desfrutamos plenamente do que essa vida representa e significa. Ela está oculta em Cristo, mas ainda que a gente não possa desfrutar plenamente do que isso representa, o Senhor já nos enche com o seu Espírito, para que já nessa terra a gente desfrute dessa comunhão com Deus e já desfrute também do poder dessa vida neste mundo. Só que da mesma forma como a minha vida está oculta com Cristo, se alguém que olha para a minha vida não consegue ver Jesus e não consegue crer que Ele vive e reina e está assentado à destra de Deus, essa pessoa também não vai enxergar a minha vida. E muitas vezes, porque as pessoas não enxergam a vida que nós temos, elas não nos valorizam. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? A gente gasta uma barbaridade de energia para mostrar para as pessoas a vida que temos. E para a gente mostrar para as pessoas a vida que nós temos, a gente começa a pensar nas coisas desse mundo. A gente começa a trabalhar pelas coisas desse mundo, a gente começa a sofrer pelas coisas desse mundo e a buscar ardentemente as coisas desse mundo.
Porque a gente começa a acreditar que mostrar a vida que Deus me deu será por meio das coisas desse mundo. Muitas pessoas creem que a graça de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida pode se manifestar num lugar de autoridade, de destaque, ou de uma situação financeira muito próspera, muito abençoada, vamos dizer assim. Então, aquele que não tem dinheiro, não tem a bênção de Deus? Quantos irmãos nós conhecemos que são servos poderosos nas mãos do Senhor e que têm uma vida humilde, muito humilde? Então, essa pessoa não retrata a vida abençoada que Deus lhe deu? Ou se nós não andamos com os carros, ou as roupas, ou a aparência, ou a inteligência, ou a cultura, ou qualquer coisa que se conquiste nesse mundo, então nós não temos a bênção e a vida de Deus? Lamentavelmente, as pessoas confundem as coisas. As pessoas fazem muita questão de muitas coisas que, na verdade, não definem coisa nenhuma. Porque, como a própria Bíblia diz, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Mas os homens se acham. As pessoas têm o nariz lá nas nuvens. E elas desprezam uns aos outros. Chega a ser feio, né? A discriminação, a arrogância, é feio. Mas se nós não nos vigiarmos, nós somos assim também. Então não adianta apontar o dedo para ninguém. Porque se nós não nos vigiarmos, nós seremos assim também. Isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, cega, ignorante, louca. Se você for ler o livro de Eclesiastes, Salomão, de ponta a ponta, repete: tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Tem coisa mais louca do que correr atrás do vento? Quem é que alcança o vento? Quem é que pode abraçar o vento e segurar e prender ele? A gente não sabe nem de onde ele vem, nem de onde ele vai para onde quer, do jeito que quer. É muito doido isso. Mas, na verdade, toda essa preocupação é com o intuito de mostrar a vida que Deus me deu. Quando a minha vida que Deus me deu está oculta com Cristo. E sabe quando que você vai revelar a grandeza e a plenitude abundante da vida que Deus te deu? Quando você entrar na presença de Deus, que Deus abrir os livros e que Ele começar a te julgar, não para salvação, mas para galardão. Nesse momento, a vida se revelará. Não apenas pela vida eterna, mas pelo significado de tudo que você fez que permanece na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos, realmente, por amor, em fé e em obediência à palavra de Deus, está sendo registrado e computado para galardão. Lá nós seremos diferentes uns dos outros. Não em termos de salvação e perdição, mas em termos de galardão. Uns receberão muito, outros receberão menos, outros nada receberão. Pelo menos estão lá. Mas pensa, se você hoje pode escolher, você quer ter grande galardão ou você não quer ter galardão nenhum? Só te satisfaz entrar no céu, já é o suficiente para você. Lembre-se que lá é a eternidade. A gente batalha tanto por essa vida que é tão rápida, né? A gente vê, Tia Ruth faleceu com 107 anos. As pessoas dizem, 107 anos?
107 anos passa assim. E a eternidade? E quem morre muito antes disso? A verdade é que a palavra do Senhor diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós precisamos trabalhar, porque é pelo suor do nosso rosto que a gente ganha o nosso pão, não é isso que a Bíblia diz? Então, a gente precisa trabalhar. Para trabalhar, a gente precisa estudar. E a gente precisa se esforçar. Nada vai vir na tua mão se você ficar deitado de braço cruzado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos fazer a nossa parte, trabalharmos com seriedade, com empenho, estudarmos e nos prepararmos para alcançarmos coisas melhores, mas o nosso coração não pode estar em nada disso. Isso são meios de sobrevivência. Isso são meios pelos quais nós conquistamos as coisas materiais que nós precisamos para viver nessa terra, mas isso não pode ser o alvo do meu tesouro, do meu coração. Pensai nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque se o meu coração estiver nas coisas lá do alto e naquilo que é eterno e que será alvo do galardão que o Senhor tem reservado para a minha vida, eu vou me esforçar e vou vigiar com muito maior atenção o que está dentro do que o que está fora. Porque o que está fora é muito mais uma ilusão. Agora, o que está dentro é verdadeiro. É consistente. E por mais que a gente tente disfarçar, o que está dentro vai aparecer, seja bom ou seja ruim, porque a boca fala do que está cheio o coração. E a gente precisa realmente colocar isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles em glória. Pensai nas coisas lá do alto. A gente precisa ter o nosso foco no lugar certo. A gente precisa ter o nosso coração no lugar certo. A palavra do Senhor diz: me diz aonde está o teu tesouro, que eu vou te dizer onde é que está o teu coração. Quais têm sido os tesouros da nossa vida? Quais têm sido os grandes alvos da nossa vida? São as coisas desse mundo ou são as coisas eternas? São as coisas que vão passar no estalar de dedos ou são as coisas que vão permanecer por toda a eternidade e ainda seremos galardoados? Difícil essa palavra, né? Galardoados. Isso faz a gente pensar. Vamos botar energia naquilo que permanecerá eternamente, amém? Vamos colocar energia naquilo que nos renderá muitos frutos. Vamos colocar energia naquilo que a gente pode colher e que realmente vai trazer gozo ao nosso coração. Porque outras coisas podem nos alegrar por um momento, mas essa alegria passa rápido. Essa alegria passa bem rápido. Continuando no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nisso nós precisamos focar as nossas energias, a nossa força. Esse tem que ser o nosso alvo, fazer morrer a nossa natureza terrena. E qual é ela? Prostituição, que nada mais é do que a imoralidade sexual. Prostituição não é só vender o corpo. Prostituição é toda e qualquer imoralidade sexual. E a gente precisa matar isso nas nossas vidas. Toda a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Há uma tradução da nova versão internacional que diz, ao invés de avareza, diz ganância. Ganância. Quero sempre mais, mais. E eu quero sempre mais para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Isso a Bíblia chama de idolatria. Por estas coisas, versículo 6,
é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A pergunta é, os filhos da desobediência são só os que estão fora da casa do Senhor ou também dentro da casa do Senhor? Se formos desobedientes, não importa se a gente está dentro ou está fora. Somos desobedientes. E aqui ele continua, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Que coisas? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza. Nestas coisas também vós andastes noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Meus irmãos, vamos prestar atenção no versículo 8. Eu quero que você concentre a sua mente neste versículo e preste atenção no que nós estamos lendo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, ficar falando mal das pessoas, ficar reclamando, murmurando, reclamando e murmurando. Isso é maledicência. Linguagem obscena do vosso falar. Quantos cristãos hoje em dia estão falando um monte de palavrão? Quantos cristãos hoje em dia fazem piadinha obscena? Isso é linguagem obscena do vosso falar. Isso podia pertencer à nossa vida no passado, quando nós não conhecíamos ao Senhor Jesus. Mas se você entregou a sua vida para Jesus e você, de fato, teve uma experiência com Deus, e sabe que Jesus é vivo e se faz vivo nas nossas vidas para gerar em nós mudança e transformação, você sabe que essas coisas não podem mais voltar à tua vida. Mas eu volto a te dizer, pensa nas coisas lá do alto, porque se você colocar o seu coração nas coisas dessa terra, tudo isso vai fazer parte da tua vida. Porque isso aqui é o natural. A gente precisa viver no sobrenatural. A gente precisa viver de uma forma que essas coisas não mais façam parte da nossa vida. E se para você isso é difícil, clame ao Senhor, porque Deus te capacita. Ele arranca essas coisas da tua vida, como Ele arranca essas coisas da minha vida, mas nós precisamos estar como um vigia, alerta, como uma sentinela, o tempo inteiro, vigiando o nosso coração e a nossa mente. Porque se nós formos relapsos, essas coisas entram nas nossas vidas. E elas retomam o seu lugar. Por meio de muitas coisas. Por meio de televisão, por meio de filmes, por meio de mais conversações, por meio de pensamentos, por meio de desejos carnais, por meio de feridas que se fazem na nossa vida e que fazem com que o nosso coração se endureça e fique ferido, fique sofrido. A gente precisa vigiar. Porque se nós não vigiarmos, essas coisas vão retornar às nossas vidas. Isso não é privilégio de ninguém, isso é com todos nós. Somos suscetíveis. Nós somos suscetíveis. Se você não prestar atenção no que você vê e ouve, se você não prestar atenção a quem você dá ouvidos, você vai se pegar nessa situação. O Salmo 1 diz assim, olha, bem-aventurado aquele que não anda no caminho do ímpio, não se senta na roda do escarnecedor e que não anda no caminho do pecador, que não se senta na roda do escarnecedor e que não ouve o conselho dos ímpios. Vamos pensar nisso. Eu não ando no caminho do pecador, quer dizer que eu sou santo e que eu não falo com mais ninguém. Não, não é isso.
Mas andar no caminho do pecador é andar no caminho para cometer pecado, concorda? O caminho do pecador leva o homem ao pecado. Então, eu não vou andar no caminho do pecador, aquele caminho que vai me levar ao pecado. Eu não vou me sentar na roda do escarnecedor. É aquela rodinha, daquele tititi, daquela conversinha, que ri de um, que fala do outro, que ri, que zomba, que fala, que fofoca, e que está sempre ali em pauta a vida de alguém. Na maioria das vezes, falando mal de alguém, depreciando alguém e rindo da cara de alguém. A verdade é que nenhum de nós gosta de ser este alguém. Mas por que nós fazemos isso com outro alguém? A gente precisa se vigiar. Porque isso parece que dá prazer. Parece que gera uma satisfação. Especialmente quando a vida da gente não está feliz. Porque aí, se eu diminuo o outro, eu já me sinto um pouco melhor, né? Como se pisar na cabeça de alguém me levasse um pouco no meu buraco. E a gente precisa vigiar. E não ouve o conselho do ímpio. Como que uma pessoa que não conhece ao Senhor, e não teme ao Senhor Jesus, e não conhece a sua palavra, e não tem a sua vida pautada pela sua palavra, como que essa pessoa pode te aconselhar? É um cego guiando outro cego? Ou pior, é um cego guiando aquele que vê? Isso não faz o menor sentido. Será que não há no nosso meio nenhum sábio a quem a gente possa pedir conselho? Para a gente precisar buscar conselho no ímpio, naquele que não conhece ao Senhor, que ignora ou que despreza a sua palavra? Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente inteligente nessa terra, mas muita gente. Pessoas, às vezes, brilhantes. Mas a sabedoria do homem não serve para nada. Serve para fazer as coisas que a gente vê nesse mundo. Mas não serve para levar a nossa vida à presença de Deus e nos dar a vida eterna. Para nos ensinar como agir de uma maneira que os frutos que a gente colha sejam frutos saborosos. A sabedoria do homem leva o homem da maneira como o mundo caminha, de mal a pior. Se nós olharmos para o mundo no passado, o mundo sempre teve problemas, o mundo sempre andou em pecado, o mundo sempre teve coisas ruins. Mas se a gente olhar de lá para cá, você não percebe claramente como tudo vai ficando pior a cada dia? Como as pessoas vão ficando piores a cada dia? Como se banaliza aquilo que é ruim? E como se tem cada dia menos? Porque antigamente, mal ou bem, apesar de todos os problemas, as famílias estavam juntas, as pessoas tinham com quem contar. Hoje em dia, as pessoas não têm mais com quem contar. As pessoas têm 5.637 seguidores. Mas na hora que deita a cabeça no travesseiro, não tem ninguém. Na hora que tem que chorar, não tem ninguém. Na hora que quer compartilhar uma alegria, não tem ninguém. É uma vida solitária, é uma vida cruel. Cruel. Uma vida que não permite um choro. Você já viu alguém no Instagram chorando? No Instagram só tem gente feliz. No Instagram só tem sucesso, alegria e felicidade. Não tem tristeza. Não tem ninguém chorando no Facebook. Às vezes você vê um revoltado, né? Reclamando da vida e rompendo com todo mundo. Mas, gente, vamos construir coisas que realmente tragam para a gente frutos que a gente possa saborear todos os dias. Sabe quais são esses frutos? Família. Amizade. E, acima de tudo, vida reta de comunhão com Deus. Isso nos traz frutos que a gente pode saborear todos os dias.
E a gente precisa fazer uso disso, porque se nós não estivermos vivendo dessa forma, a gente vai estar frequentando a casa do Senhor, a gente vai estar confessando a nossa fé, mas a diferença entre a gente e aquele que não conhece ao Senhor é só a nossa cara de crente e o nosso linguajar evangeliquez. Ruim isso, né? Você anda pela rua hoje, você escuta, parece que a cidade está cheia de cristão. Porque toda hora você ouve o nome de Jesus. Em nome de Jesus, qualquer coisa, né? E é Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus é Jesus, é Jesus. Ora por mim, está todo mundo com uma linguagem cristã na boca. Mas a vida está a léguas da palavra de Deus. E a nossa diferença entre aqueles que andam com Jesus e os que não andam com Jesus não é a minha carinha de boazinha de crente e nem é o meu evangeliquez. São os frutos que eu colho na minha vida. Porque os frutos são o resultado de uma semeadura verdadeira e consistente. E de um trabalho árduo para a gente não ficar igual a todo mundo. Para a gente não entrar na insanidade desse mundo. Continuando aqui no versículo 9, a Bíblia nos diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Meus irmãos, a mentira não vem de Deus. Nem a mentirinha, nem o mentirão. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Algum de nós quer estar associado ao diabo? Não é para mentir mesmo. Nem que a gente esteja encurralado na parede. Porque a mentira abre brecha. Abre brecha. Versículo 10, e vos revestis, vou voltar no 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vos revestiste do novo homem que se refaz, ou seja, que se transforma de uma maneira dinâmica, dia após dia, de glória em glória, dia após dia, melhorando a si mesmo. Nós somos tentados a estagnarmos. Até aqui me ajudou o Senhor, eu já sou usada por Deus, as pessoas me dizem que eu sou uma bênção, eu conheço Jesus, falo de Jesus, glória a Deus por isso. E a gente se acomoda. E quando a gente se dá conta, as impurezas já estão aqui, ocupando o nosso coração. A gente não pode se acomodar. Sabe por quê? Porque se a gente não se acomoda, se a gente confronta os nossos sentimentos, se a gente confronta os nossos pensamentos, se a gente confronta os nossos limites, a gente necessariamente precisa se curvar diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, socorro, porque eu não dou conta disso. E cada vez que você vai ao Senhor pedir a Ele socorro, eu não dou conta disso, Deus continua a obra dEle na tua vida. E Ele vai aprofundando a obra dEle na tua vida. E aí sim a gente consegue superar o insuperável. Eu já disse no passado, se isso acontecer na minha vida, eu não dou conta disso. Eu já disse isso no passado. E a língua da gente acaba mordida, né? E a gente passa pela luta. E a gente supera o insuperável. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil. Não é fácil. Andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus é maravilhoso, mas não é fácil. A gente precisa lutar. A gente precisa lutar. A gente precisa se sondar, para escrutar o nosso coração
e apresentar diante de Deus aquilo que nós somos. Senhor, olha isso. Olha o que eu estou vendo dentro de mim, Senhor. Olha isso. Isso não combina contigo, Deus. Mas eu não sei mexer nisso. Eu não sei tirar isso de mim. Eu não sei mudar isso. Eu não consigo. Mas opera na minha vida. Porque o Senhor já fez tanto. Por que o Senhor vai parar? Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Foi o que a gente leu aqui hoje, né? Ao contrário, a Bíblia diz, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra que Ele começou. E por isso que essa obra que Deus faz em mim, que Deus faz em você, nos torna iguais. Porque eu careço tanto quanto você carece. E eu sou tão alvo do amor de Deus quanto você é. E Deus me transforma tanto quanto Ele transforma você. Por isso não pode ter nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem livre, nem escravo, nem circuncidado, nem incircunciso. Não importa. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, o que é, não importa. Sabe o que importa? Se nós damos abertura para que o Senhor nos transforme dinamicamente a cada dia, ou se nós não damos. Isso importa. Se eu permito o Senhor me libertar e me curar a cada dia, ou se não, isso importa. A gente precisa tirar o que é terreno para que entre o que é eterno. Tirar o que é humano e maligno para que entre o que é divino. O amor é divino. E o versículo 12, então, continua dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Para prestar atenção nesse versículo e ver se você consegue cumprir isso sem o Espírito Santo de Deus. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Essas palavras te lembram alguma coisa? O fruto do Espírito Santo. Sem ele, a gente não faz isso. Isso não vem da gente, isso é de Deus na nossa vida. O fruto do Espírito, diz a palavra, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz a palavra, não há lei. Porque essas coisas ultrapassam todas as leis naturais. Realmente, a gente precisa ter isso na nossa vida. Para quê? Para cumprir o versículo 13. Para que a gente consiga suportar-nos uns aos outros, perdoar-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. As feridas fazem estragos enormes. Às vezes os estragos são pequititinhos, mas às vezes eles são imensos. Às vezes eles só abrem um buraquinho, mas às vezes eles mutilam. E quando alguma coisa quebra dentro da gente, é exatamente como a Bíblia, como o nosso corpo mostra. Quebra um osso, se concentra naquele local, um excesso de cálcio para fortalecer aquele lugar frágil. Aquela parte do osso fica mais dura do que o restante do osso. Ou seja, se alguma coisa quebra na nossa vida, a gente vai se calcificando. A gente vai se endurecendo. E se eu vou me embrutecendo, me endurecendo pelas pancadas que me quebram durante a minha vida, eu vou perder esse molejo, essa flexibilidade, maleabilidade que eu deveria ter como um barro macio nas mãos do oleiro. Eu vou me endurecendo, eu vou me embrutecendo. E o amor vai esfriando. E parece que o coração da gente vai gelando.
E isso são instintos defensivos para a gente proteger as nossas fragilidades, os nossos campos feridos. Só que, se ao invés de eu buscar a cura, eu colocar um monte de muro ao redor das minhas feridas, para que ninguém possa tocar nelas e elas não venham latejar, eu vou virar uma muralha. Dura, fria e seca. Então, eu preciso realmente que o poder de Deus se manifeste na minha vida para que eu não me torne dura, para que eu não me torne gelada, seca, bruta. Essa é a nossa tendência natural. E aí a gente se dá conta, quando a gente olha para o nosso coração e diz, Senhor, meu coração está duro. Senhor, eu me distanciei das pessoas. Eu estou me protegendo. Está tudo doendo muito. Eu simplesmente me afastei. Só que isso pode durar por algum momento. Como a tia Thelma está lá reclusa, lá no hospital, de molho, quarentena, ok, mas a gente não pode ficar reclusa para a vida toda. Atrás dos muros de proteção, de paredes frias, duras e secas, a gente precisa deixar Deus nos curar. E para deixar Deus curar, a gente precisa liberar perdão. E a gente precisa deixar o Espírito Santo entrar e fluir, curando a nossa alma, o nosso coração. Por meio do perdão de Jesus, por meio do perdão que Cristo opera nas nossas vidas e através das nossas vidas, nós podemos alcançar a transformação e abandonarmos a deformação. A gente pode ser moldado ao invés de ser embrutecido. E a gente também pode ser liberto ao invés de ser amargurado. Tudo isso vem por meio do perdão. Se para você é impossível, busque o auxílio do Senhor, que nos faz realizar o impossível, superar o insuperável. Versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sem esse amor, meus irmãos, não adianta a gente se sacrificar. Eu já vi muito pai, muita mãe, que se sacrificou a vida inteira e que depois não teve um mínimo de reconhecimento dos filhos. Aí a gente pode parar para pensar, esses filhos são muito ingratos? Às vezes são. Às vezes eles são ingratos, eles são egoístas. Mas, às vezes, esses filhos receberam os sacrifícios dos pais carregado de murmuração e de queixa. Fica difícil ser abençoado assim. Quando a gente diz, eu estou me sacrificando por você, olha só o que eu estou fazendo, a minha vida é um desastre, por sua causa, por tudo que eu faço por você, eu me privo por você. E a gente reclama o tempo inteiro. Reclama do que a gente faz. Aonde está o amor? Você quer ver uma coisa que aperta o coração de um filho? É quando ele se sente amado pelo pai e pela mãe. Quando ele se sente amado, na hora que ele vai aprontar, bate aquela dorzinha no peito, e ele diz, eu não posso fazer isso com a minha mãe e com meu pai. A gente precisa realmente conquistar o amor dos nossos filhos, não apenas para nós, mas para eles. Eles precisam ser amados, de verdade. Amor que vem da parte do Senhor, que não é natural, humano. Nosso amor é muito falho. Versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Quanto que as pessoas anseiam pela paz.
Eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei daqueles concursos de Miss Universo, que parece que todas as Miss diz que você deseja a paz mundial. Né? A paz mundial. Todo mundo quer a paz, mas muito mais do que a paz mundial, as pessoas anseiam pela paz interior, botar a cabecinha no travesseiro e conseguir dormir. Eu acho que os laboratórios estão miliardários, vendendo remédio para dormir. Porque as pessoas deitam a cabeça e a cabeça não para. Não para, e elas não conseguem dormir. A gente precisa ter paz. A gente precisa ter descanso em Deus, para que o nosso coração repouse em paz, para que os nossos olhos fechem e a nossa mente desligue, para que a gente descanse. E aqui a palavra de Deus, ela faz uma conexão entre a paz, a comunhão e a gratidão. Preste atenção no versículo. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós fomos chamados em um só corpo. A falta de comunhão entre nós rouba a nossa paz. E a falta de gratidão também rouba a nossa paz. A gente precisa aprender a ser grato, e para sermos gratos, nós precisamos ser humildes, porque só quem é grato é aquele que reconhece ter recebido. E para reconhecer que recebeu alguma coisa, tem que ser humilde. E nós precisamos reconhecer que dependemos uns dos outros. Comunhão, gratidão, amor, paz. Isso precisa estar ligado para que a gente usufrua dessa paz. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavra, ela não tem que estar só na minha cabeça, ela tem que estar pautando o meu comportamento, os meus sentimentos e os meus pensamentos, as minhas decisões e os meus conselhos. A paz de Cristo, a palavra de Deus, no versículo 16, habite ricamente em vós. Por meio dessa palavra, nós temos que nos instruir e nos aconselhar, com toda a sabedoria, dando glórias a Deus e engrandecendo a Deus com as nossas próprias vidas, com o nosso proceder. E no versículo 17, para nós encerrarmos, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se nós colocarmos em prática esse versículo, de tudo o que eu fizer, eu fazer em nome do Senhor Jesus, eu aborto boa parte do que eu faço e do que eu falo. É ou não é? Quem é que vai mentir em nome de Jesus? Quem é que vai xingar em nome de Jesus? Quem é que vai ver bobagem em nome de Jesus? Se nós colocarmos isso em prática, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Boa parte das bobagens da nossa vida vão ser abortadas rapidamente. A gente tem que pensar nessas coisas. Gente, isso não está escrito à toa, não. Isso é a base da vida, para que o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas. Sem o poder do Espírito Santo, nós não fazemos nada. Sem a graça e o amor de Deus, nada a gente vai conseguir fazer. E qualquer coisa que eu faça, não vai servir para nada, porque não vai ser computado. Vai chegar diante de Deus como madeira, como feno, como palha. Quando Deus atar fogo, aquela fogueira ali, aquela montanha que está ali, o que é palha, o que é feno, o que é madeira, vai se consumir. E o que se consumir não serviu para nada. O galardão que Deus nos dará é sobre aquilo que resistir ao fogo.
E apenas resiste ao fogo as coisas que são eternas e preciosas. As coisas que estão alicerçadas em Cristo por meio da sua palavra. Amém? A gente precisa dele, precisa da graça dele que nos capacita, precisa do amor dele que nos faz verdadeiros cristãos, precisa do poder dele para lutarmos e do Espírito de Deus para sermos suas testemunhas, vivas, fiéis e verdadeiras. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. E eu volto a dizer o que o versículo lá de 1 Coríntios 2,4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É o poder de Deus que vai te transformar e que vai me transformar. Dê lugar à ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé se você anseia por isso na tua vida. Tome uma atitude diante do Senhor. Meus irmãos, nós não somos nada, nós somos falhos. Mas Deus tem um imenso prazer de nos usar. E Ele faz a obra dEle através das nossas vidas e nos presenteia por isso. O presente tinha que ser dEle, porque foi Ele que fez. Mas Ele nos presenteia por isso. Deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida. Deixa que a palavra do Senhor te transforme e te molde a imagem e semelhança de Jesus, para que o mundo veja Cristo através de você. Deixa que o Espírito Santo opere de maneira a te capacitar, semear e a colher uma abundância de frutos que vão glorificar o Senhor na tua vida. Mas nunca se esqueça que a tua verdadeira vida está oculta com Cristo. Os nossos olhos precisam estar com Ele, nele. Em nome de Jesus. Pai, toma-nos nas tuas mãos. Senhor, nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti. Reconhecemos, Senhor, o quanto somos falhos e o quanto não conseguimos muitas vezes cumprir a Tua palavra. O quanto que nos falta, Senhor, para usufruirmos do poder dessa palavra. Mas, Deus, nós clamamos pela manifestação do Teu poder. Clamamos pela manifestação do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito, Senhor, que Tu derramaste sobre a Tua igreja, para ser em nossas vidas o Consolador de todas as nossas dores, de todas as aflições, da saudade e da falta que a Tua presença faz aqui conosco, Senhor. Mas Tu foste estar no céu, assentado à destra de Deus. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos, o Teu Espírito veio, e Ele veio para habitar em cada um de nós. E esse é o Espírito da verdade, que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, e nos conduz ao arrependimento. É esse Espírito que nos capacita, que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Que tira o véu de incredulidade que entorpece a nossa mente, que nos impede de compreender, que nos reveste de sabedoria, uma sabedoria que o mundo não nos dá e nem pode vender. Senhor, ajuda-nos. Senhor, capacita-nos. Senhor, capacita-nos. Reveste-nos de Ti, Jesus. Olha para o nosso coração, Pai. Olha para as nossas feridas, que nos fazem tão duros muitas vezes, secos. Às vezes até descrentes, Senhor. Que nos separa das pessoas.
que nos amargura o coração, que traz de sabor à nossa boca, Senhor, tristeza aos nossos olhos. Pai, eu quero te pedir hoje, pelo poder do nome de Jesus, que a manifestação do teu poder de cura seja sobre cada vida aqui. Seja sobre cada coração, Pai. Seja sobre cada ferida. Não deixa, Deus, que haja embrutecimento na nossa alma. Não deixa, Jesus, que nos tornemos um muro alto, frio, duro, seco. Nós queremos ser vivos, Pai. Como a Tua palavra diz, um jardim regado pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Restaura-nos, Senhor Jesus. E capacita-nos com esse poder sobrenatural. Porque só por meio do Teu poder podemos fazer a Tua obra. Só por meio do Teu poder podemos viver a Tua palavra. Podemos substituir a nossa natureza humana pela Tua natureza divina, Senhor. Aviva os dons em cada um de nós, Pai. Há nesse lugar dons que estão enterrados. Talentos, Senhor, que estão sendo guardados. Membros atrofiados, ó Deus. Mas eu quero te pedir, aviva em nossas vidas o dom que Tu colocaste em nós. Para que a Tua obra flua através das nossas vidas, Senhor. Retira a nossa dor, retira a nossa timidez, retira as feridas, retira, Senhor, as acusações, retira o pecado, retira a acomodação, a avareza, retira o egoísmo, a preguiça, retira, Senhor, o que impede que as nossas vidas cresçam em Ti, Jesus. Que sejamos ativos e cheios de frutos. Ó Pai, isso não está em nós. É fruto da seiva do Teu Espírito que passa por nós, Senhor. Senhor, nós somos o Teu corpo. Somos a Tua noiva. Senhor, adorna-nos. Santifica-nos, limpa-nos, troca as vestes se estão sujas, se estão rasgadas. As vestes alvas, diz a Tua palavra, são os atos de justiça dos santos. Que sejamos santos e justos, para que as vestes alvas nos cubram, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, eleva a nossa cabeça, para que estejamos com os nossos olhos em Ti, olhando e buscando as coisas do alto, e não as desse mundo, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. Senhor, nós precisamos do Teu favor. Senhor, reveste-nos de sabedoria. A Tua palavra não é compreendida por uma mente natural. Só uma mente espiritual compreende a Tua palavra, porque a Tua palavra é vivificada pelo Teu Espírito, Senhor. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eu te peço, abre-nos o entendimento para compreendermos a Tua palavra, Pai. Para que a Tua vida esteja nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ressuscitados com Cristo. Senhor, venha a ressurreição sobre a tua noiva, Pai. Venha a ressurreição sobre a tua noiva, Senhor. Se temos sido como vales de ossos secos, nós damos, Senhor, ordem para que esses ossos virem, Senhor, uma noiva viva e ressurreta. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com o vento do teu Espírito e sopra sobre nós, Pai. Sopra sobre a tua igreja. Sopra sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pregamos, ouvimos, retemos a tua palavra e vivemos diante de ti, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e que a nossa vida te glorifique, sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Não deixe que nada roube essa palavra do teu coração. Em nome de Jesus. Amém.